Bem, nesse fim de semana passado rolou a Royal Rumble de 2024, né? Royal Rumble que é o meu pay-per-view favorito da WWE, na verdade, né? Agora PLE que eu deveria estar chamando. Na realidade, faz algum tempo que eu tenho mais ansiedade, né? Ou melhor dizendo assim, fico mais ansioso, porque daí parece um pouco mais positivo, pela chegada da Royal Rumble do que do WrestleMania, porque pra mim é só nos últimos anos que o WrestleMania tem meio que se redimido. Eu realmente acho que se for pegar por uma longa faixa de período, sabe, mais de 10 anos talvez, o WrestleMania era um show extremamente decepcionante para quem gostava de boa luta livre, sabe, com umas poucas lutas tentando se destacar nesse show, agora que as coisas parecem ter mudado, né? Especificamente por causa de um sujeito que eu vou comentar aqui nesse programa também, né? Mas primeiro eu vou comentar sobre a Royal Rumble feminina, porque foi ela que abriu o show, né? Tá se tornando uma tradição da Royal Rumble feminina abrir o show e a masculina terminar. Eu particularmente acho que funciona, né? Por mim poderia manter-se assim por tempo indefinido. Essa Royal Rumble feminina, eu vi algumas pessoas, né, até muito mais impressionadas com ela do que eu, sabe? Eu particularmente não saberia dizer qual foi a pior Royal Rumble feminina da história, não sei se seria a primeira ou alguma das outras subsequentes, né? Mas essa daí eu não acho que seja a melhor Royal Rumble que a gente já assistiu das mulheres, e não acho nem que tenha sido melhor que a Royal Rumble dos homens, né? Mas também não foi o pior show de todos, né? Pra mim o problema rolou, em primeiro lugar, porque ela foi um pouco mais assim, né? Lutas em Battle Royale, né, evidentemente que elas vão ser meio caóticas, né? Mas essa luta livre, essa Royal Rumble feminina deixou muito a desejar, e até mesmo em spots simples, sabe? Rolou muita coisa assim de deslize e coisas que a fluidez não estava rolando, né? Desencontro também, dava para ver que provavelmente muitas daquelas mulheres não estão acostumadas em lutar Battle Royale, né? E talvez muitas não tenham muita experiência de trabalhar uma com as outras também, né? Foi uma luta que deixou a desejar nesse quesito. Eu vou expor especificamente um erro que rolou com a Bayley e a Maxine Dupri, que rolou um bot e elas cometeram um grande erro, na minha opinião, né? Um grande erro baseado no que eu já ouvi de outros lutadores, que é tu nunca tentar repetir um spot que já deu errado, deixa pra lá, ainda mais no Royal Rumble que tá acontecendo tanta coisa, elas insistiram em fazer o spot e botearam por uma segunda vez, tá ligado? Então, honestamente, eu acho que aquela cena ali mostrou muito algo que não precisava ter nessa luta, por exemplo, né? E tem uma questão específica com uma atleta feminina que está recebendo push atualmente, que é a Nia Jax, sabe? A Nia Jax é muito limitada, sim, ela ter obtido uma atenção durante algum tempo, durante essa Royal Rumble específica, prejudicou ela, sabe? A Nia se mexe mal, se movimenta pouco, deixa a luta lenta, sabe? Não serviu muito o período que ela dominou. Pelo menos o objetivo era, na verdade, ela ser eliminada pela Jade Cargill, né? Eu tô comentando de uma maneira assim, não é... não vai ser em ordem de entrada, não vai ser nada do tipo, sabe? Tô compartilhando meus pensamentos conforme eles estão vindo aqui, né? E falando agora da Jade, né? Eu acho que botar ela pra estrear no Royal Rumble também é meio complicado. Eu entendo que por ela ser limitada, talvez esse tipo de luta que é mais pelo show seja uma maneira boa de introduzir ela no programa, né? Mas agora, ainda assim, né, a Rumble já estava meio que cheio de deslizes. Eu não notei necessariamente que ela tenha cometido qualquer erro, sabe? A Jade, até porque ela não teve muito tempo para se expor ali, né? Mas até na situação final ali, que tava com ela, a Liv Morgan, a Bayley, né? Tinha muita margem para rolar bobagem, não rolou, e eu acho que até que funcionou direito, né? Principalmente devido a ela e o que a Liv estava fazendo, né? Então, né, de modo geral, o debut da Jade eu gostei, sabe? Eu acho que, né, a apresentação dela, a aparência dela sempre foi nota 10 e continua sendo, né? Ela eliminar a Naya funcionou para ela, né? E funcionou para nós também, para não ter que continuar assistindo a Naya nessa luta. E depois disso, ela ainda chegou a ficar no Final Three, né? Ela não foi eliminada junto com a Liv, né? A Liv foi a última a ser eliminada. A Liv elimina ela e a Bayley depois elimina a Liv, que foi uma coisa que eu, né, numa entrevista após o Royal Rumble, eu vi que a mulher dos bastidores lá, quando foi entrevistar a Jade, disse que ela foi eliminada junto com a Liv, mas não foi assim que aconteceu. Se era pra ser assim, não foi assim que rolou, né? Mas o ponto é,
E a própria vitória da Bayley, bom, eu já conheço pessoas que ganham a Rumble sem ter feito nada, mas a Bayley levou isso até um novo nível, sabe? Eu honestamente não saberia dizer muitos assim, spots que a Bayley teve desde o momento que ela entrou no número 3 até o final do Royal Rumble, sabe? Ela teve pouquíssimos momentos que ela fez qualquer coisa, sabe? Que ela executou um golpe em alguém, ou que alguém executou um golpe com ela, ou um momento dramático, sabe? As interações dela com a Kairi Sane e com a Asuka foi muito curto, afinal, a Kairi e a Asuka foram eliminadas meio que no início da Rumble, né? Considerando o momento que elas entraram, as duas duraram um pouco. Então, sei lá, eu acho que a vitória da Bayley não só foi previsível, como muita gente esperava, já que tinha muito a ver com o que estava acontecendo no programa semanal, né? Da SmackDown especificamente, né? Mas não contaram boas histórias com ela nessa própria Royal Rumble, sabe? Foi só assim, a Bayley vai ter que ganhar, ela sobrevive até o final e vence por motivos de sim, sabe? Não consigo me lembrar de nada que ela tenha feito, né? Isso que eu assisti 2 vezes essa luta, né? E, bom, eu vou mencionar a coisa que eu mais gostei da Royal Rumble feminina, né? Que é a participação da Jordynne Grace, né? Eu sou fã da TNA, né? E daí, sem falar muito da TNA nesse momento, eu só vou dizer que eu sou uma pessoa que comecei a assistir TNA, isso era em 2008, então já faz o que? Quase 20 anos que eu conheço a TNA especificamente, a WWE eu tinha conhecido um pouco antes, né? Então eu já vi a empresa passar por altos e baixos e por várias etapas, e eu digo para vocês que talvez hoje em dia, em 2024, eles estão mais interessantes que eles já tiveram, sabe, desde 2008 talvez, sabe? Porque quando eu conheci a TNA, para mim ela estava no seu momento mais alto, e eu vi o produto piorando em vários níveis, em várias etapas diferentes, e depois chegou um momento que, depois de descer tudo que podia descer, ela voltou a se reerguer, e ela ainda está nesse período, sabe? Só que ela está no momento já de, tipo, já está o maior que ela teve, talvez, desde 2008, eu diria, sabe? Realmente é bem interessante esse reboot, né, agora que eles resolveram voltar pro nome TNA, e essa aparição da Jordynne, eu acho que é fantástica, inclusive eu acho que ela diz muito mais do que a participação da Mickie James, sabe? Tem gente que aponta que já faz algum tempo que a Mickie James fez essa mesma coisa, né? A Mickie James apareceu no Royal Rumble feminina utilizando o cinturão das knockouts, né? Que na época ainda era da Impact mesmo, né? E só que tem algumas questões que eu acho que não querem dizer que isso significava uma parceria. Em primeiro lugar, porque assim, a Mickie James teve uma participação com menos duração e com menos relevância do que a Jordynne, sabe? Deu pra ver que era um projeto muito mais assim, as pessoas escreveram algo no que a Jordynne ia fazer, e na Mickie James a participação dela parecia muito mais assim, uma coisa ocasional. E a coisa mais importante mesmo é o fato de que, assim, ó, eu acredito, daí é a minha especulação, sabe? Mas eu acredito que a participação da Mickie James foi tipo assim, ó, a WWE tava pegando ex-lutadores da WWE para fazerem participações na Royal Rumble. Porque durante vários anos a Royal Rumble feminina era marcada por isso, né? Porque a WWE não tinha um roster tão profundo de mulheres, então eles tinham que recorrer muitas vezes a lendas e etc e tal, para preencher esse espaço. E a Mickie James se qualifica nisso. Então eu acredito que foi muito mais uma situação de ocasião, né? Porque a Mickie, ela já, naquele ponto, ela já meio que já não era uma lutadora da Impact, né? Ela já estava aposentada da Impact também, estava aparecendo um pouco mais na NWA, porque o marido dela, né, o Nick Aldis, que agora está na WWE também, ele estava lá na NWA. Então a Mickie James ela já estava meio que aposentada também, sabe? Ela só estava fazendo mais uma participação, que até então é a última vez que ela teve lá pela TNA, até onde eu sei, né? Então aconteceu do WWE fazer o Royal Rumble, chamar a Mickie James, ela era campeã das knockouts, e provavelmente foi por isso que ela apareceu com o cinturão, mas era isso. É o que eu imagino, sabe? Mas agora o caso da Jordynne Grace é totalmente diferente, sabe? Agora que a gente sabe um pouco mais, parece que foi o Triple H que se aproximou mesmo da TNA, desse quesito, né? Mas eu acredito que tem o dedo da Naomi no meio, né? Que era a Trinity. Eu duvido muito que a Trinity já não tenha feito algum comentário, porque ela estava trabalhando com a Jordynne faz pouquíssimo tempo atrás, sabe? Foi a Jordynne Grace que tirou o cinturão da Trinity barra Naomi lá na TNA no começo desse ano agora. Então eu acho que é bem difícil que a Trinity não tenha um pouco de envolvimento nisso, né? Alguma recomendação, uma indicação, alguma ideia, alguma ponte que ela serviu nisso, né? Mas diz que foi o próprio Triple H que pretendia escrever essa participação. Dizem que também que o pessoal da WWE ficou muito satisfeito, né? E a Jordynne, desde que a Deonna Purrazzo saiu lá, né? Eu vou falar Purrazzo, que é um pouco melhor para não ficar falando Purrazzo, né? A Deonna, ela saiu da TNA faz pouquíssimo tempo e foi lá para a EW, né? Ela era a minha knockout favorita até então.
E com a saída então dela, eu acredito que a Georgie se torna minha nocaute favorita, né? Eu gostei muito da passagem dela pela TNA, né? Não que tenha acabado, com certeza vai continuar ainda, mas é de se imaginar que agora que a WWE já deu essa primeira oportunidade para ela, a tendência é que a WWE queira já começar a, sabe, programar algo com ela, sabe? Não sei se vai ter mais momentos assim da porta proibida, né? O Triple H deu uma diz na porta proibida, mas é um pouco assim, é ele querendo fazer o que ele sabe muito bem, que é se impor através das palavras, né? Mas qualquer pessoa que for honesta e sincera sabe que a WWE nunca tinha exposto nada, né? Tipo assim, ó, antes de existir a EW, a TNA tava aí durante anos e anos e anos, e a WWE nunca fez esse movimento de fazer algo com eles, né? Uma parceria com eles. E agora aconteceu. E tem várias outras questões por trás disso, né? A TNA, até onde eu sei, já tinha um acordo, um contrato de ser distribuído pela Endeavor, que é a mega empresa que está por trás da WWE e da UFC na atualidade, né? Então meio que já tem movimentos dentro da indústria que justifica esse acontecimento, né? Só que o ponto é que o Triple H fazia de conta, não, eu acho meio ridículo essa ideia assim de porta isso ou porta aquilo, porque esse tipo de parceria simplesmente pode significar bom negócio para todo mundo. Então, se significava bom negócio para todo mundo, por que foi necessário surgir a EW para a WWE fazer esse movimento, né? Mas, enfim, com todas essas considerações, para mim, enquanto fã, é muito interessante, né? Eu fico feliz pela Georgie. Eu imagino que algum dia ela vai aparecer na WWE, sabe? Ela é uma atleta já completa, né? Já é uma veterana nessa indústria e ela já está pronta para estar em qualquer arena para dividir espaço com qualquer mulher, em qualquer ringue, na minha opinião, né? E a participação dela teve uma duração bacana. Eu acho que ela não eliminou ninguém, mas, né, ela foi eliminada pela Bianca Belair, né, que é uma das maiores lutadoras femininas da WWE na atualidade. Então dá pra dizer que foi relevante, sabe? Foi uma história interessante. Ela ser superada por um dos maiores nomes da empresa, que ela tá ali assim, fazendo uma participação, uma ponta, não tem nada de vergonhoso, né? E eu acho que era isso, entendeu? Da Rumble feminina. Claro que eu poderia comentar sobre muitas outras coisas, mas acho que essas são as coisas que eu prefiro mais deixar pra vocês como opinião, né? De modo geral, né? O resultado não me agrada nem me desagrada porque já era tão óbvio, entendeu? Não era um negócio assim. Eu sei que é o que as pessoas querem ver a Bayley daí fazendo isso, mas eu honestamente não tô hypado porque assim, o que vai acontecer de novo que eu já nunca vi, sabe? Vai acontecer aquela história dos tables se separar e a Bayley não luta muito bem, na minha opinião, sabe? Eu particularmente não tô empolgado em ver ela acabar com o reinado da Io Sky, se é que é isso que vai acontecer, entendeu? Então, eu não tenho muito o que falar sobre isso, não fiquei bravo, porque eu já esperava que isso ia acontecer, mas também eu não tô, tipo assim, eu não sou uma das pessoas que estava torcendo para esse momento acontecer, não, com a vitória da Bayley, né? Eu não vou comentar muito sobre as lutas que aconteceram sem ser as Rumbles, porque para mim o que mais importa era as lutas de 30 pessoas mesmo, né? A luta pelo cinturão universal foi bacana, foi interessante, mas também foi exatamente aquilo que a gente esperava, né? Bom entretenimento, diversão, só para estender o reinado do Roman, e o AJ Styles comendo pin, porque ele é o que ia ser derrotado naquela situação, né? Então, literalmente nada de surpreendente nessa história, mas serviu para nos distrair e nos entreter, né? E depois teve a luta pelo cinturão nos Estados Unidos, que também foi bem bacana, né? O final meio tainted, mas honestamente, eu não imaginava que o Logan Paul ia perder o cinturão na primeira luta dele, e também não acho que ele precisava ganhar limpo do Kevin Owens nesse momento na carreira. Mas a luta foi bacana, se ele viu para gerar comoção, tipo, o KO recebeu o apoio da plateia, o Logan Paul recebeu o ódio, teve uma boa duração, eles entregaram, é o tipo de luta assim que simplesmente está servindo para mostrar como o Logan está se desenvolvendo e logo ele vai estar fazendo performances provavelmente incríveis, né? Se ele estiver dividindo o ringue com gente tão talentosa quanto o Kevin Owens. E daí agora, falando sobre a Rumble masculina, bem, primeiro vamos começar, né? Mais uma vez vamos começar de ponta cabeça. Pela vitória do Cody Rhodes. Bom, também era o resultado esperado pelo ponto de vista assim. Estão falando dessa história do Cody Rhodes terminar a história dele, sabe? E eu vou dizer pra vocês que lá no ano passado, quando ele perdeu pro Roman, eu não tinha ficado animado com a ideia de que a gente ia ter que esperar um ano inteiro para ver ele enfrentar de novo. Mas como a WWE manteve o ecossistema tipo meio que controlado, eu ainda não vejo uma opção melhor, sabe? Eu gosto da ideia de que o Roman fosse perder para alguém que nunca tinha enfrentado ele e na primeira vez vencesse, mas agora, na ideia de que alguém vai receber uma nova chance e conseguir dessa vez, o Cody é o que construiu melhor essa narrativa, né? E daí também eu vou mencionar toda a narrativa dele fora da WWE, sabe?
O que me tornou uma pessoa que torce pelo sucesso do Cody Rhodes hoje em dia foi o fato dele ter saído, né, quando ele estava sendo enterrado com o personagem de Stardust. Ele fez uma curta aparição na TNA, uma aparição um pouco mais longa na New Japan, entrou para o Bullet Club, conheceu o pessoal da Elite, né, que depois ele viria a fundar a AEW, teve uma participação mista na AEW. Eu particularmente me lembro com carinho da participação dele lá, mas aparentemente muitas pessoas estavam se tornando amargas com a presença do Cody Rhodes naquela empresa, sendo que ele nunca se tornou campeão mundial, só foi campeão da TNT, entregou bons combates, sabe, principalmente dentro do próprio nível dele. Foi lá que ele digamos que foi na AEW onde ele cresceu para o maior nível dele dentro do ringue, eu diria, sabe. E talvez agora na WWE ele tá só tentando manter aquele padrão, porque eu não vi ele fazendo nada de novo na WWE que ele já não tivesse feito lá na AEW, sabe? E inclusive no final da carreira dele da AEW, nos últimos meses, pra mim eram alguns dos melhores, né? E teve aquela saída dele meio que abrupta, né? Meio que inesperada, meio que eu não entendi muito bem o que aconteceu, né? Naquela situação inteira, e depois rapidamente ele já estava aparecendo na WWE, né? Ele teve aquela vitória dele icônica contra o Seth Rollins no retorno dele, né? E daí acho que foi no WrestleMania, né? No WrestleMania de 2022, né? Aquela vitória dele icônica. Depois disso eles tiveram toda aquela feud onde ele foi parar na Real Cell, ele lutou com o peito dele estourado e tudo mais, né? E nessa feud daí, enquanto o Seth perdia, o Seth foi ficando mais popular, virou campeão mundial em 2023, o Cody Rhodes estava envolvido já numa outra feud com o Roman, e ele é derrotado, e agora a gente viu ele ganhar uma Royal Rumble dois anos seguidos, algo que não via acontecer desde o tempo do Austin. Então eu vou dizer pra vocês que, tipo, pra esse ano eu estava ok com a vitória do Cody, devido de que a única outra grande opção que estava sendo posta na mesa mesmo era o CM Punk. Eu nunca acreditei que o CM Punk ia vencer devido ao fato de que ele tinha acabado de chegar, sabe? Então, olhando pela própria história do Cody Rhodes e o quanto que a WWE estava fazendo ele trabalhar para conseguir virar campeão mundial, não faria sentido eles recompensarem o sujeito que veio do nada e simplesmente chegar e receber o cinturão mundial. O Cody Rhodes, pelo que eu vi, até mesmo na questão de venda de produto, ele estava ultrapassando o Punk, que era a única coisa que o Punk poderia se segurar, né? E se vocês forem ver nas reações, eu diria também que aquela luta deixou claro o final entre eles, inclusive, né, que se estendeu, foi uma das finais mais longas que a gente já teve, né? Não a mais longa, eu acho que ainda foi Taker contra Shawn Michaels, né? A final X1 mais longa que teve. Mas essa também foi bem longa, gerou bastante drama, todo mundo ficou dividido no que ia acontecer, né? Mas aconteceu o que eu esperava que aconteceria, né? Outra performance estelar do Gunther, né, como ele mesmo tinha colocado há pouco tempo atrás, um pouco menos impressionante que a do ano passado, afinal ele tinha entrado no número 1 e foi até o último a ser eliminado, né? Mas ainda assim, outra participação incrível, chegou a ser um dos 3 últimos, se eu não me engano, né? Então, assim, de certa forma ele foi Final Four com certeza, mas eu não me lembro necessariamente se o McIntyre caiu antes ou depois dele, né? Mas enfim, ele chegou até o Final Four, né? Mais uma vez uma participação forte e que evidencia que provavelmente ele vai ganhar uma Royal Rumble, embora não seja necessário, né? O Taker, por exemplo, é um que demorou 18 anos para ganhar a primeira Royal Rumble dele, e ele tinha tido várias e várias performances fortes em Royal Rumble que não chegava a lugar nenhum. O Kane, por exemplo, também, né? Lutou 18 Royal Rumbles, dessas 18, pelo menos umas 10, ele chegou a fazer recordes de eliminações e parecia que ia vencer e nunca venceu, então o Gunther talvez seja um desses caras que sempre performa bem, mas nunca acaba vencendo, né? E, né, deixa eu ver o que mais. Uma coisa que eu acho que essa Royal Rumble não entregou foi a questão de retornos e debuts também, né? O único retorno que teve foi o Andrade, e a eliminação que ele foi, tipo assim, todo sem cerimônia nenhuma, me faz imaginar que ele não vai ser muito respeitado nesse retorno também, sabe? Ele vai ser um mid-carder qualquer, mas é claro que pode ser só, sei lá, eu sinto que ele esse foi o retorno dele, digamos assim, sabe? Eu não consigo criar conjecturas positivas. Ele deveria ter tido pelo menos uma participação mais forte, uma eliminação que eu deixasse indicado qual vai ser uma field que ele vai seguir. Ele foi eliminado num momento aleatório, como se fosse um bêbado qualquer. Enfim, eu não acho que isso seja um bom indício para o Andrade, né? Mas eu torço por ele, porque na EW, apesar dele também ter aparecido pouco, se a gente for pegar realmente assim, o tempo de tela que ele teve, eu acho que ele foi bem tratado sempre que ele apareceu, né?
Ele lutou no Continental Classic antes de acabar, teve uma vitória bem impressionante contra o Bryan Danielson, né? Então eu realmente acho que, bom, eu não sei se foi a melhor decisão na carreira do Andrade, mas eu vou torcer por ele, né? E além disso, bom, a eliminação do Cross também eu vou botar como um lado ruim, sabe? O Karrion Kross é um cara que, assim, ó, tem gente que discute se ele é bom, se ele é ruim, mas nesse momento isso nem é relevante. O que é relevante é que a WWE sempre dropa, sabe? Sempre derruba a bola na hora de fazer a bucagem desse cara, sabe? A única vez que ele recebeu uma bucagem consistente foi a primeira vez que ele foi campeão lá no NXT, né? E daí quando ele vira campeão derrotando o Keith Lee, ele arrumou uma lesão e depois daquilo lá ele só se deu mal, sabe? Tudo deu errado do jeito que a WWE estava bucando ele. Parece que faz esse cara pagar vale de propósito. Então ele acabou de aparecer com esse stable dele. Eu realmente acho que todos, tipo, os Authors of Pain também poderiam ter entrado nessa Royal Rumble, sabe? Nem que fosse para ele ser eliminado, sei lá, no momento que chega o Bron Breakker ou até o Omos, né, já porque ele é muito grande, eliminasse um desses caras. Enfim, dava pra ter histórias onde justificavam eles não ter vencido, entendeu? Ou o Bob Lashley podia chegar e eliminar dois deles, depois do Cross eliminar ele. Eu não sei. O ponto é que, tipo assim, o cara acabou de virar dono de um stable que já era um stable que era pra ser forte. Afinal, ele tá com dois caras que são maiores ainda do que ele, e na WWE, historicamente, o tamanho importa, né? Então, eu realmente acho que eles erraram em fazer esse cara ser eliminado a troco de nada. Claro que foi pro Bob Lashley, que ele tá com um programa, o Bob Lashley já foi campeão mundial, eu sei, mas ele precisaria estar sendo exposto como um cara mais forte pra gente conseguir levar ele a sério, e a WWE nunca leva esses planos adiante, né? E deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu gostaria de comentar. Bom, o Sami Zayn como número 30 também eu vou dizer como uma decepção. Não porque o Sami Zayn não seja um cara interessante, mas eu acho que pelo menos ele devia ter tido uma participação mais típica de número 30, sabe? Chegar e fazer acontecer, sabe? Ele ser eliminado pro Drew, apesar de deixar encaminhado uma possível storyline entre eles, afinal eles já tinham... Foi o Drew McIntyre o último cara a atacar o Sami Zayn antes dele sair de ação, né? Mas ainda assim... Eu acho que muita gente ficou decepcionada, né? Afinal, esperava um debut, um retorno, alguma coisa impressionante assim. E o fato dele não ter entregado uma performance de número 30 também eu acho que desanimou muitas pessoas, né? Então, eu vou dizer que o Sami Zayn número 30 também é um dos pontos baixos dessa Rumble, infelizmente, né? E daí, eu tenho o Bron Breakker para comentar, mas primeiro eu vou comentar dos Usos, né? Eu também acho que os Usos foram... assim, mal utilizados, no sentido de, tipo, eles começaram em primeiro e segundo, mas o Jay praticamente também não teve grandes momentos até o ponto que ele foi eliminado lá perto do final, e o Jimmy, então, só foi um dos vários que foi eliminado pelo Bron Breakker. Então, é um momento, assim, que eu acho que os Usos poderiam ter tido mais a contribuir para a luta antes do ponto que eles foram eliminados, né? E o Jimmy foi eliminado pelo Bron Breakker. Eu vou dizer para vocês que até que foi um dos pontos altos dessa Rumble, né? Tem a história de que ele estava ali para substituir o Lesnar. Eu já vi outras fontes dizendo que isso não é verdade, que isso foi alguém que começou a falar isso na internet e todo mundo começou a reproduzir. O que importa é que ele teve uma boa primeira aparição no main roster, né? Na verdade, ele já lutou contra alguns lutadores no Raw também, né? Mas para muitas pessoas é a primeira vez que estavam enxergando ele, e foi bem impressionante. Foi rápido, foi explosivo, ele conseguiu eliminar 4, 5 pessoas, se eu não me engano, o que foi um bom número. Acho que nessa Rumble não teve ninguém que colecionou muitas eliminações, né? Foi bem espalhado a quantidade de gente que foi jogada fora e tudo mais. E o Bron Breakker conseguiu fazer uma streak ali impressionante, foi eliminado pelo Dominic Mysterio, né? E aparentemente ele vai começar um programa contra o Judgment Day, então é provável que logo logo ele vai estar definitivamente no Raw, né? E eu acho que era isso, né? Deixa eu tentar puxar pela minha memória se tinha mais alguma coisa digna de nota dessa Rumble, né? Eu acho que as coisas mais importantes todas eu já mencionei, né? E pra Rumble masculina, eu acho que ela foi melhor que a feminina. Eu acho que a única coisa que pecou foi isso, sabe? Podia ter mais estreias, mais debuts, mais retornos, enfim, né? Aquela participação do Pat McAfee também foi muito desinteressante, no mínimo, né? E, basicamente, toda a narrativa do Cody Rhodes ganhar 2 vezes, apesar de eu não gostar de poster boy, de pessoas escolhidas, né? Como ele tá vindo para se tornar outro poster boy, eu não acho que seja errado nesse contexto, tá ligado? Ele é o cara que provavelmente venceu a última field que o Lesnar vai ter na WWE, né? Então ele já derrotou o Lesnar, que é tipo a aprovação final antes de conseguir vencer o Roman, né? Ele já tinha derrotado o Seth Rollins várias vezes antes do Rollins ser campeão mundial. Então, dentro da história da WWE, o Cody Rhodes é um cara que está sendo protegido o suficiente
para virar campeão mundial, né? Então eu só espero que agora essa história realmente chegue ao fim, né? Pra gente não ter que mais ficar acompanhando isso, e realmente espero que o Cody Rhodes nunca mais vença uma Royal Rumble, né? Eu sei que ele ainda pode empatar com o Stone Cold, que venceu 3 vezes, mas agora, eles me convenceram a assistir essa história e ficar do lado dele, porque basicamente se eu não fosse ficar do lado dele, eu ia ter que torcer pro CM Punk, né? Se é pra torcer pro CM Punk, eu preferi torcer pro Cody Rhodes, mas realmente aquele final dos dois ali se provocando e tudo mais, a frase que o Punk solta antes de ser eliminado, sabe? Que eu não esperei 10 anos pra perder pro filho do Dusty, né? Considerando que ele ia perder, é uma frase assim generosa, sabe? Porque daí ele expõe que na cabeça dele ele ia vencer, mas não foi assim que aconteceu, né? Então, eu achei pelo menos satisfatório, interessante. Foi uma Rumble maneira de se acompanhar. Nesse ano de 2024, que provavelmente vai ser o ano mais incrível da história da luta livre, né? Eu já anunciei também aqui que eu tenho certeza que a luta livre está cada vez ficando mais popular, né? E falaram nas redes sociais, estão dizendo que essa Royal Rumble de 2024 foi a mais assistida de todos os tempos, né? E é isso aí, cara. Tá se concretizando aquilo que eu sempre anunciei, né? E foi um show bacana e eu não sei se eu tô realmente tão animado assim pro WrestleMania ainda, mas eles podem construir um card interessante, né? E quem viu a minha análise, espero que tenha curtido. Deixa um like aí, se inscreve no canal e valeu!